Olá a todos que estão acompanhando esse vídeo. Essa aqui se trata de uma aula de reposição de um conteúdo que eu não consegui gravar durante as minhas aulas no período normal. Portanto, eu estou gravando essa aula aqui como um complemento e uma substituição de uma aula que eu dei e acabei perdendo o material. Nessa aula, eu vou falar sobre nave mesh no Unity. Bom, os tópicos que eu quero tratar é uma breve apresentação do NaveMesh, partindo do conceito de navegação de IA. E aí, então, eu vou falar de modo geral sobre as navegações de uma IA, separar em dois grandes tipos, falar sobre o NaveMesh especificamente, e depois vou partir para uma aula prática no Unity de como se usa o NaveMesh. Navegações de uma IA. Quando falamos de inteligência artificial em um jogo, uma das ações mais básicas da inteligência artificial, geralmente, é ela ser capaz de andar, navegar e interagir dentro de um ambiente do jogo. E quando a gente fala disso, estamos falando de programar a forma como essa IA vai navegar. Quando falamos de navegação, então, podemos separar essa navegação de uma IA em dois grandes tipos de navegação, ou duas grandes estratégias de se implementar navegação de uma IA. Que fique claro que, ao separar esses dois tipos, não estamos definindo de forma estrita como tem que ser feito, muito pelo contrário. É muito comum que, na verdade, se utilize estratégias que misturem técnicas diferentes, algoritmos diferentes e conceitos diferentes. Apenas existe essa divisão como forma de análise, forma de estudo, de entendimento. O primeiro tipo ou estratégia de navegação de uma IA é quando essa IA desconhece o ambiente em que ela se encontra. E, portanto, quando ela tem que navegar nesse ambiente, ela precisa de sensores que analisem o ambiente ao seu redor conforme ela se desloca dentro dele. O segundo tipo é quando a IA conhece ou tem informação e mantém essa informação sobre o ambiente no qual ela se encontra. E, portanto, ela é capaz de saber aonde estão cada um dos seus alvos ou dos seus objetivos e, através de algoritmo de busca de melhor caminho, ela é capaz de traçar um caminho até esses objetivos. E, portanto, ela sabe exatamente aonde se encontram cada um dos elementos desse ambiente. Elementos em que ela pode passar, elementos que são obstáculos, elementos que são alvos ou que ela deve evitar. Ela tem total conhecimento. Então, esses são os dois grandes tipos. Sobre navegação por sensor, que é a estratégia de quando uma inteligência artificial desconhece o ambiente, geralmente, nesse tipo de caso, se utiliza algoritmos de desvio de obstáculo, ou, como você vai encontrar muito por aí, obstacle avoidance. Desculpem o meu inglês. E, portanto, nessa estratégia, a IA, ao andar pelo ambiente, ela tem algum tipo de sensor ou alguma funcionalidade, quando programada, que funcione como um sensor, que vai analisar os objetos ao seu redor e, eventualmente, dependendo do tipo de objeto que ela se encontra ou que ela se aproxima, a sua trajetória de movimento é ajustada de modo a evitar esse obstáculo
ou levar em conta esse obstáculo. Esse GIF ilustra bem. Os quadrados azuis, quando se aproximam do obstáculo do círculo vermelho, eles lançam uma espécie de sensor que encontra o círculo vermelho, identifica o círculo vermelho como um obstáculo e desvia desse obstáculo, ajustando sua trajetória para distante dele. Então, é um exemplo do uso de sensor para navegação de inteligência artificial. E, que fique claro, essa inteligência, ela desconhece a existência desse círculo antes de se aproximar dele. Sobre navegação por algoritmo de busca, a IA ela já conhece ou já tem informação sobre o ambiente em que ela se encontra e, portanto, ela tem informações do mapa, ou do cenário, ou dos objetos e dos locais em que ela pode caminhar. E para que a IA possa ter esse tipo de informação, geralmente o ambiente ele é abstraído de forma a representar um grafo. Então, o que eu quero dizer com isso é que o ambiente ele é mapeado ou ele é dividido ou organizado em pontos ou nós e caminhos entre esses pontos ou nós, ligações entre eles. Por exemplo, na imagem da esquerda, a gente tem uma IA andando através do que é chamado de waypoints. E esses pontos, que representam um caminho que a IA pode usar para se mover, representam os nós de um grafo, sendo que cada ponto é uma posição diferente do ambiente em que essa IA se encontra. E veja que ela vai utilizando esses pontos para se guiar de um a outro lado. Na imagem da direita, a gente já tem um outro cenário. Esse cenário está dividido em forma de grade, ou grid, sendo que cada quadrado representa uma célula, e o quadrado verde ele vai analisando o ambiente ao seu redor, ou seja, você pode ver como as áreas azul e verde vão se expandindo. Isso significa que a IA está analisando essas células até que ela chegue no objetivo dela, que é o quadrado vermelho. Ao chegar nesse objetivo, ele traça o melhor caminho dentro dessa área expandida e ele tem a informação de qual caminho ele deve seguir para chegar no seu objetivo. Veja que as células, nesse caso, fazem a mesma função dos waypoints, marcar quais posições a IA pode passar para poder andar pelo cenário. Em ambos os casos, é usado um algoritmo de busca varrendo o ambiente já conhecido pela IA para se encontrar um caminho o qual ela possa percorrer para chegar no seu destino. Então, repare que waypoints e grid são maneiras de abstrair o ambiente em formato de grafo. E o algoritmo de busca é que encontra o caminho dentro desse grafo ou dentro desse ambiente. O Navimesh, ele se trata de um terceiro tipo de forma de abstração do ambiente. Logo, o Navimesh é um algoritmo que cria um caminho de movimento, ou melhor, ele cria uma área de movimento para a nossa IA dentro
de um objeto 3D ou de uma malha 3D. Logo, ele não é um algoritmo de busca, mas ele é uma forma de abstração do ambiente em formato de grafo. Ou seja, o Navimesh ele é utilizado para representar um grafo em que o personagem pode andar em um objeto 3D. E, portanto, agora a gente vai para a aula prática ver como ele funciona dentro do Unity. Então, estamos aqui no Unity e na cena eu criei um plano de tamanho 5 por 5, lembrando que é um plano no plano XZ, e ajustei a câmera de maneira que ela foque em diagonal aqui no nosso espaço. Tá? Aí, para a gente trabalhar com o Navimesh, a gente precisa sempre de objetos 3D. E, portanto, é por isso que eu tenho um plano aqui e estou em um ambiente 3D, tanto que a minha câmera é 3D. Certo? Bom, se a gente vai fazer um objeto andar por esse cenário, a gente vai fazer uma cápsula. Por quê? Porque a cápsula é o objeto 3D que mais se aproxima do formato humanoide, um formato estendido no eixo Y e um pouco mais fino no X e no Z. Por isso que é a cápsula. Então, eu vou dar o nome dessa cápsula de agente, porque é ela que vai andar pelo cenário. Vou zerar a posição dela, para deixar ela no centro da tela, e vou puxar um pouco ela para cima, só para colocar a altura de modo que pareça que ela está em pé dentro do nosso plano. Então, aqui é 1. Fica bem aproximado aqui do chão. Na sequência, eu vou querer montar uma espécie de cenário para o nosso agente andar com alguns obstáculos, algumas coisas que criem um caminho ou que impeçam ele de andar por toda a extensão do ambiente. Um obstáculo mesmo. Então, a gente pode usar, por exemplo, um cubo. Vou zerar a posição desse cubo e vou aumentar o tamanho dele para ocupar um bom espaço aí. Então, aqui eu posso colocar esse como 5 no X e, por exemplo, 10 no Z. Vou puxar ele para um canto. Como a cor dele é todo branco, eu criei um material azul aqui e vou jogar no cubo para que ele fique azul e a gente veja de fato esse objeto dentro do plano. Então, vou colocar ele um pouco aqui assim. A gente pode aumentar a altura dele também. Podemos colocar um 3. E vou colocar aqui 0,5. Para ele ficar bem alto, de maneira que dê a sensação de que é uma parede, né? A altura mais ou menos da altura da nossa cápsula. Daí eu vou dar um Ctrl D no cubo para copiar ele. Vou colocar ele aqui e vou aumentar mais o tamanho dele no eixo Z. Então, vou colocar, por exemplo, 50. Tá, 50 acabou sendo um pouco grande. 30. E vou colocar mais um ainda. Só que dessa vez eu vou girar ele em torno do eixo Y. Então, eu vou colocar aqui 90. E vou deixar ele aqui. Beleza. Então, esse plano, ele serve como um terreno em que o nosso agente pode andar. Os cubos azuis, que agora já são retângulos, representam paredes e espaços que serão considerados inacessíveis no Navimesh. O nosso agente é a cápsula. Bom, para trabalhar com o Navimesh, então,
a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar esse Navimesh. Então, eu vou salvar a minha cena. E aqui do lado tem a aba Navigation. Se ela não estiver aparente para você, você pode abrir aqui Window, aí Navigation. Através dessa opção, você também consegue abrir a mesma aba. E essa aba ela vai ter 4 opções internas. A opção de configuração dos agentes. Quando você, por exemplo, quer criar tipos de agentes diferentes, ou seja, tipos de IAs que andam no cenário de forma diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem um agente humanoide. Mas, se tivéssemos em um jogo mecha com robôs, por exemplo, a proporção de um robô é diferente da proporção de um humanoide. E, portanto, a gente poderia programar um outro agente do tipo robô, que teria um tamanho maior, poderia ter algum tipo de movimento diferente. Ou então, por exemplo, um jogo em que você controle não só humanos, mas controle, por exemplo, caminhões ou alguma coisa do tipo. E aí a gente poderia também programar e criar ali um agente caminhão. Então é para isso que serve essa aba. Configurar diferentes tipos de agentes, diferentes inteligências artificiais que andam nesse Navimesh. Bom, eu vou deixar essa configuração padrão, porque aqui se trata de uma aula mais básica, de uma aula que apresenta os recursos fundamentais e, portanto, ficaremos apenas com um agente humanoide. No outro lado, a gente tem as áreas. Essa parte aqui das áreas serve para a gente poder delimitar ou criar áreas dentro do terreno de movimento, ou seja, dentro do Navimesh, que possuam suas peculiaridades. E eu quero dizer com isso o seguinte: quando o nosso agente anda pelo cenário, ele vai ter diversas posições, diversas porções para caminhar sobre elas dentro do terreno. Então, por exemplo, como num jogo, você tem uma área que é mato, você tem uma área que é terra, você tem uma área que é água, você tem uma área rochosa. E, portanto, você tem diferenças desse terreno. Cada movimento dentro do Navimesh possui um custo de deslocamento, ou seja, um custo do quão trabalhoso é para a IA atravessar determinado terreno. Dessa forma, você consegue criar diferenças de terreno, de modo que a IA dê preferência para determinados caminhos em razão de outros caminhos. Então, por exemplo, vamos supor que esse cubo aqui seja um caminho de terra e esse cubo aqui seja um caminho de água. E o plano é um caminho neutro. Usando a configuração da área, a gente consegue aumentar o custo de movimento do agente no caminho da água e abaixar o custo de movimento no caminho da terra. Então, quando a nossa IA, por exemplo, for andar para algum lugar, ela vai tender a evitar de andar pela água e vai preferir andar pela terra, porque, baseado no custo de movimento, ela vai ter essa preferência. Então, é para isso que serve. Que fique claro que isso não gera nenhum efeito físico na IA. É apenas sobre a decisão de qual caminho a IA irá fazer. É disso que se trata. Decisão do melhor caminho.
É para isso que a gente usa esse espaço de áreas aqui. O bake é o lugar em que a gente, de fato, gera o NaviMesh do nosso cenário. Então, depois que eu configurar tudo o que eu quiser, eu posso vir aqui e colocar em bake. Por enquanto, ainda não vou mexer com esse. Eu vou mexer com esse aqui, o Object. O Object é a área em que a gente escolhe que objeto será considerado um obstáculo, que objeto será considerado um lugar de pulo ou alguma outra área que a gente criar. Então, veja, eu posso clicar aqui, por exemplo, e fazer essa configuração específica para esse cubo. Então, é disso que se trata essas 4 opções. Bom, primeiramente, para a gente poder, de fato, configurar alguma coisa aqui, além do agente, a gente vai precisar de transformar o cenário que desejamos ser andável em um cenário estático. Então, aqui, eu vou selecionar o plano e todos os cubos. Ao selecionar esses 4, aqui no Inspector, na parte de cima, tem aqui a opção Static. A gente precisa marcar, pelo menos, o Navigation Static. E o Off-Mesh Link Generation, se a gente quiser fazer alguma coisa com pulo, por exemplo. Para todos os efeitos, eu vou vir e vou marcar o Static para todos. Então, tá aqui, ele vai estar desmarcado, eu vou clicar em marcar todos. Por que isso? Porque, como faz parte de um cenário fixo, parado, ele não vai ser estático só para navegação, mas ele vai ser estático para todas as coisas. Bom, depois de ter transformado os 4 objetos em estático, eu vou vir aqui no meu agente e vou adicionar o componente NaviMesh Agent, que vai marcar esse objeto, vai dar a esse objeto propriedades de agente. Veja que ele também tem uma série de configurações e a gente vai manter desse jeito também. Feito isso, a gente pode voltar aqui na aba Navigation, a gente pode vir em Bake e pode colocar Bake. Você vai ver que, ao você fazer isso, vai gerar uma área azul. E essa área azul se torna a área andável pelo nosso agente. Além disso, você vai ver que a mesma área azul vai se repetir em cima dos cubos. Infelizmente, eu escolhi a cor errada, né? Então, eu vou mudar aqui para dar uma cor mais visível. Voltando, então, agora dá para ver que a cor vermelha marca melhor aqui o espaço andável em cima dos cubos. Bom, aí a gente pode configurar os objects aqui. Se você vier em áreas, você vai ver que você tem 3 áreas prontas. A área andável, a não andável e a de pulo. Você também vai reparar que a parte de cima aqui dos cubos é uma área andável. Se a gente selecionar um cubo, vir aqui em Object, ele vai aparecer a configuração desse objeto dentro do espaço de navegação. E a gente pode usar esse espaço, por exemplo, para transformar especificamente esse cubo em uma área não andável. Veja que eu acabei de alterar uma propriedade de um elemento aqui da minha cena de navegação. Portanto, eu novamente tenho que dar um bake de novo. Por quê? Toda vez que eu altero alguma coisa da navegação, eu preciso efetuar um bake para atualizar o NaviMesh. E veja que agora esse objeto não tem uma área andável em cima dele.
e, portanto, ele se tornou exclusivamente um obstáculo. Vou salvar aqui minha cena. E aí agora a gente já tem o espaço de navegação para poder implementar de fato uma navegação do agente. Portanto, o que a gente pode fazer agora é ir num código e onde a gente vai ver como setar o destino do nosso IA. Então eu vou criar um código aqui chamado Control Agent. E vou colocar esse código no nosso agente. E aí a gente pode ir para o código. Bom, aqui no código, o que a gente vai precisar é basicamente de duas coisas. Acessar o componente do NaveMesh e acessar a câmera. Por quê? Porque eu vou fazer uma maneira de controlar o nosso agente usando o mouse. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar aqui o namespace em que se encontra os componentes de inteligência artificial using unitengine.ai. Daí aqui eu posso vir e fazer NaveMesh Agent, eu vou chamar de agente e colocar aqui uma referência para a câmera. Vou chamar de SceneCamera. Daí, bom, primeiramente eu vou precisar de pegar a câmera. Então, e vou dar um get component no NaveMesh Agent. Então, agente. E agora a gente tem, basicamente, o que é necessário. Qual é a ideia aqui? No update, eu vou verificar quando o usuário apertou o botão do mouse. Quando ele fizer isso, eu vou disparar um raio a partir da posição da tela em que ele clicou e verificar se esse raio colide com algum objeto. Como a gente tem aqui um cenário bem simples, sem nada mais do que só o caminho e o nosso personagem, eu simplesmente vou escolher a primeira posição em que esse raio bater. Se fosse num jogo, de fato, seria necessário a gente verificar com qual objeto esse raio colidiu. Por hora, eu vou reagir direto à posição em que o raio colidiu, sem se preocupar com o objeto. Então aqui, if button down, 0. Aí eu vou criar um raio com isso. E esse raio, ele é criado a partir da câmera, usando screen_point_to_ray. Esse método, ele transforma a posição. Na verdade, ele nem transforma, ele cria um raio a partir da posição do clique do mouse na tela. Então aqui eu gerei um raio a partir de onde o jogador aperta com o clique do mouse. E eu posso lançar esse raio no espaço. Então, esse raio ele vai gerar um raycast hit. Então eu vou declarar aqui raycast hit. E aí eu posso lançar o raio. Então, if physics raycast ray out hit, que é a informação de colisão do raio, e a distância. Como a gente está no espaço 3D, é bom que a distância seja um tanto grande. Então vou colocar aqui 100. Se esse raio de fato atingiu alguma coisa, e se essa alguma coisa tem um collider válido, ou seja, ele é diferente de nulo, a gente pode, de fato, efetuar alguma reação. Então, aqui, basta que eu venha e coloque
agente.setDestination e a posição que eu quero como destino desse agente, que é o hit.point, a posição de impacto, né? A posição de colisão do raio. Então, dessa forma, em todo lugar que eu clicar com o mouse na tela, eu vou disparar um raio a partir dessa posição, verificar com quem esse raio colide e, ao colidir com algo, setar como destino a posição dessa colisão. É isso que esse código está fazendo. Portanto, agora eu posso controlar o meu agente usando o mouse livremente. Bom, de volta no Unity, a gente já consegue testar. Eu vou deixar aqui no Navigation aberto para a gente poder ver essa área. Então, aqui embaixo tá o nosso cenário, aqui em cima está a área marcada do NaviMesh. E veja que eu posso colocar em qualquer lugar aqui que o meu agente vai andar. Eventualmente, ele vai chegar, por exemplo, aqui no nosso cubo e vai parar. Mas por quê? Porque se eu clicar em cima do cubo, ele simplesmente não tem caminho para subir no cubo. Não existe maneira. Não foi nada feito para isso. A gente tem que fazer. Essa é uma segunda parte. Se eu clicar aqui no obstáculo, ele vai andar, porque existe um espaço embaixo do obstáculo, mas ele também não vai entrar, porque é um obstáculo, então não tem como ele seguir adiante. Então ele para no primeiro... ele para na última posição possível. A posição mais próxima do destino dele. E se eu colocar aqui, ele vai gerar um caminho perfeito, contornando o nosso cubo. Além disso, uma coisa também que a gente pode testar é controlar vários agentes de uma vez. Então, a questões de teste, eu vou clonar o nosso agente diversas vezes e vou rodar esse programa. Por hora, eles se encontram todos no mesmo ponto, mas na hora que eu setar um destino, o próprio algoritmo do NaviMesh, do Unity, já gera um comportamento de grupo, uma espécie de flocking, para coordenar o movimento de todos eles. Se eu colocar aqui do outro lado, ele também consegue lidar com a multidão e organizar e enfileirar esses objetos para andarem de uma maneira mais coesa. Voltando para um agente só, então. Por fim, uma outra coisa que eu quero mostrar nessa aula é como efetuar um pulo aqui no NaviMesh. Bom, uma maneira muito simples de se fazer isso é usando o Off-Mesh Link. O Off-Mesh Link ele já cria para você um link entre dois espaços de NaviMesh e permite que seu objeto navegue entre eles. Contudo, se a gente quer efetuar um pulo, existem algumas regras para o Unity fazer isso automático, mas se a gente quer fazer um pulo, por exemplo, de uma plataforma embaixo para uma plataforma acima, é necessário que a gente faça manualmente. Então, quando a gente criou aqui e gerou tudo, o Generate of Mesh Links estava ativo. Só que para ele, de fato, aparecer aqui para a gente, é necessário a gente vir em Bake e configurar aqui os parâmetros do Off-Mesh Link.
Drop height, que é a altura máxima em que o personagem ele pode pular para baixo, né, ou cair de uma plataforma, por exemplo. Vou colocar aqui 4, 5. E o jump distance, a distância que ele consegue pular de um outro espaço. Vou colocar aqui 3. Bom, para isso de fato ter algum efeito melhor, a gente pode pegar, colocar esse cenário dentro de um objeto vazio, pegar todos os elementos e arrastar para dentro desse objeto vazio, puxar esse objeto vazio para o lado. Deixa eu ver se dá para ver aqui no game. Perfeito. Eu vou arrastar para o outro lado. Aí eu vou clonar esse objeto e vou colocar ele do lado contrário. Só que eu vou diminuir a distância porque, né, a distância está muito grande. Vou aproximar um pouco mais. Beleza. E aí o nosso agente ele pode ficar dentro de algum. Eu vou colocar ele... vou colocar ele aqui. Vou salvar a cena. E como a gente alterou o nosso cenário, a gente tem que dar um bake novamente. Então, bake. Veja que agora a gente tem uma série de links aqui, ó. E esses links permitem que o nosso personagem vá de uma plataforma para outra e caia desses cubos aqui. Lembrando que para fazer ele subir nos cubos, a gente precisa fazer de forma manual. E daqui a pouco eu mostro como faz. Uma vez que o NaviMesh foi atualizado, se a gente der um play, eu posso clicar, por exemplo, aqui. Eu tenho que clicar na área do game. Posso clicar aqui, ele vai andar perfeitamente. Eu posso clicar aqui embaixo, ele vai voltar o caminho e vir aqui para baixo. Ele está um pouco apagado agora por causa do branco. Eu vou colocar uma cor nele também. Agora com cor, vou colocar ele para vir aqui embaixo. E vou fazer com que ele pule agora para outra plataforma. Então veja que o Off-Mesh Link passou a funcionar. Bastou configurar essas opções aqui. E se eu tentar colocar ele aqui em cima, a gente não vai conseguir, porque precisa ser feito de maneira manual. Mas o que ele vai fazer? Ele vai assumir a posição mais próxima do destino que a gente escolheu. Bom, para fazer de maneira manual, não é muito difícil, é bem simples. Basta que você venha no objeto que você queira que seja pulável. Então, por exemplo, quero que ele pule em cima desse cubo aqui. Eu vou selecionar esse cubo, especificamente esse cubo, e vou adicionar o componente do Off-Mesh Link nele. Então, Off-Mesh Link. Ao colocar esse componente nele, você vai ver que vai aparecer aqui duas propriedades, o Start e o End. Ou seja, o início de onde ele vai iniciar o link para o pulo, e a posição em que finaliza esse pulo. Então, eu posso criar aqui um objeto vazio chamado Start. E esse objeto Start ele vai ficar aqui em cima do nosso cubo. Desculpem, ele vai ficar embaixo, né, do lado de fora. Deixa eu subir ele um pouco. Eu vou puxar ele para cá. Eu vou colocar ele aqui próximo do nosso cubo. E aí eu vou clonar ele, chamar esse aqui de End. Vou colocar ele dentro do cubo e em cima dele. Como é 3D, é um pouco ruim da gente enxergar o que é em cima, mas acho que está bom. Pois bem,
Eu escolhi para pular o cubo 2. Então, aqui no cubo 2, a gente pode vir e linkar o transform do start e o end. E aí, eu posso dar um bake novamente. Lembrem-se, agora a gente alterou de novo. E agora eu posso rodar. Ao rodar, eu posso fazer ele atravessar a plataforma e subir agora em cima do nosso cubo, pelo caminho que a gente acabou de montar. Perfeito. Claro, né? Ele deu um certo desajuste aqui, mas ele conseguiu subir. Isso aí é uma questão de ajuste de parâmetro. Mas aí é só mexer nas configurações do nosso humanoide e nas configurações aqui do Generated of Mesh Links. Portanto, aqui a gente termina essa aula explicativa sobre o NaviMesh no Unity. Lembrando que essa aqui foi uma aula básica, uma introdução ao NaviMesh, claro, dá para fazer bastante coisa com ele, e também é uma aula substituta que eu acabei perdendo por causa da gravação. Muito obrigado a todos que assistiram e até um próximo vídeo.